Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje aí com muito assunto importante para a gente abordar. A gente vai trazer detalhes sobre a formação do departamento de futebol do Vasco que pode ser anunciada ainda no decorrer do dia de hoje com um novo treinador, novo diretor técnico e finalmente ali um executivo de futebol tomando conta desse departamento para a temporada de 2022 e também vamos trazer detalhes importantes sobre essa situação envolvendo o Vasco Clube Empresa, o Vasco SAF, dividindo a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama e o futebol do nosso clube, com já pessoas falando da Carol Pfeiffer, falando mais uma vez de sheiks bilionários lá do mundo árabe. Então a gente vai trazer tudo isso para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Então já convido a galera para acompanhar o vídeo até o final. Como sempre também eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Só correr aqui embaixo do vídeo, deixar aquele like, deixar aquele joinha, aquela curtida para ajudar no nosso crescimento e na nossa divulgação. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, conhecendo aqui o nosso canal, o nosso trabalho de informar a torcida vascaína, já fica o convite para você fazer parte aqui dessa família, o maior canal de notícias do Vasco aí no Brasil, na internet. Só você correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever e duas coisas também que são importantes você fazer. Primeiro, além de você se inscrever, você ativa o sininho de notificações, que fica logo ao lado do botãozinho vermelho, que fica ali embaixo do nosso vídeo. E segundo, você seguir as nossas redes sociais, Instagram e o Twitter, que são Mário Coelho Vasco, e também o nosso grupo do Telegram. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então vamos que vamos começar o vídeo de hoje falando um pouco mais sobre o futebol do Vasco para a temporada do ano que vem, né, de 2022. O Vasco que já dispensou alguns atletas, Valber, Hernando, enfim, alguns outros aí que não continuam no clube. Na minha opinião, ainda tem muito jogador que tem que ser demitido, que tem que entrar nessa barca, e até agora a gente sabe, o Vasco não contratou ninguém, né? Sequer anunciou oficialmente ali o seu novo treinador, o seu novo diretor técnico e principalmente o diretor executivo, que vai ser o cabeça, que vai ser ali o manda-chuva desse departamento de futebol para tocar o Vasco na temporada do ano que vem. As informações que chegaram à noite ontem pra gente foi que hoje ainda o Vasco poderia estar fazendo esse anúncio, né? Se conseguirem realmente chegar a um acordo ali com esses três nomes, dois deles já estão praticamente fechados, confirmados pelo próprio presidente do clube, que é o treinador, o Zé Ricardo, e o diretor técnico, o Ricardo Gomes, né? Mas o nome do executivo ainda não temos, né, quem poderia ser. Falou-se muito do Anderson Barros, que deve seguir no Palmeiras. Outro nome muito forte foi o nome do Alexandre Matos, que acabou, parece que está indo para o Cruzeiro nesse momento, né? E o Vasco segue buscando. O presidente do clube, Jorge Salgado, falou que já teria um nome ali com uma negociação avançada, e eu já falei diversas vezes. Para mim, o Vasco já demorou muito, já era para ter fechado tudo isso, já era para estar trabalhando na contratação de atleta, na dispensa, né, nessa barca de todo o elenco para a temporada do ano que vem. Mas enfim, tomara que esse anúncio realmente aconteça hoje e que a gente possa de uma vez por todas começar essa reformulação, reestruturação e todas as mudanças que teremos no futebol para a temporada do ano que vem. Se tiver qualquer novidade no decorrer do dia, a gente posta para vocês, como eu falei, ou lá no Instagram, ou lá no nosso Twitter, ou nos dois talvez, provavelmente, e também lá no nosso grupo do Telegram em primeira mão. E agora, mudando um pouco de assunto, né? Vamos falar do que o torcedor do Vasco está comentando aí em tudo que é lugar. Grupo de WhatsApp só se fala disso.
No Instagram só se fala disso, Twitter é a mesma coisa, enfim, todos os lugares, torcedor do Vasco só comenta sobre essa questão do clube ter, né, feito uma proposta através da sua diretoria administrativa, através do seu presidente Jorge Salgado, do Vasco separar o futebol da instituição através de uma SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol. Essa proposta, né, que foi feita pela diretoria, primeiro, ela precisa ser aprovada no Conselho de Beneméritos, para depois ser aprovada no Conselho Deliberativo do clube, que compõe ali beneméritos e conselheiros, e depois ainda passar por uma AGE, onde os sócios votantes, onde os sócios gerais estatutários irão aí sim aprovar ou não essa mudança no nosso clube. Então o período longo, não vai acontecer do dia para a noite. Ontem à noite eu fiz uma live, fiz um ao vivo, falando mais especificamente sobre isso, dei minha opinião, eu acho que é um caminho normal, apesar de que eu acho que é muito perigoso o Vasco fazer isso com a atual diretoria, que na minha opinião é uma diretoria fraca e despreparada para tocar o Vasco como uma empresa, mas enfim, eu dei minha opinião e aí, cara, é basicamente o seguinte, o Vasco iria separar o futebol iria se tornar uma empresa, o Vasco poderia, através disso, né, criar títulos de dívida, ou então atrair debêntures, você, qualquer outro vascaíno poderia comprar ali títulos de dívidas do Vasco, sei lá, botar R$100, aí no ano seguinte a gente recebe de volta 100, 110, 120 reais, algo dessa natureza, muito parecido com o que aconteceu lá atrás, quando o Vasco construiu São Januário. O Vasco também poderia vender parte do futebol, como por exemplo parece que o Cruzeiro está fazendo agora. Parece que o Cruzeiro irá vender em torno de 49% do futebol deles nesse momento para um investidor, né? Para uma empresa que estaria ali comprando esses direitos. Então existem várias possibilidades, algo que não de certa forma, que não entraria nisso aí são as sedes do Vasco, São Januário, sede do Calabouço e também a sede Náutico da Lagoa não iriam fazer parte desse clube empresa, né? Não fariam parte do futebol empresa do Vasco. E enfim, é aguardar. Eu já dei minha opinião sobre isso ontem. Eu fico muito preocupado caso isso venha a passar com a atual diretoria do Vasco, porque na minha opinião são pessoas despreparadas e realmente de péssima administração, péssimos gestores que estão no nosso clube nesse momento. E agora falar sobre os burburinhos, né, que apareceram, as perguntas que apareceram primeiro. Que o pessoal queria saber, Mário, a Carol Pfeiffer, lá do Shark Tank, semana passada teve no Vasco, estudando ali o clube, ela tem alguma coisa a ver com tudo isso? Não, a Carol Pfeiffer não tem absolutamente nada a ver com essa movimentação da diretoria do clube. Inclusive, a Carol foi pega de surpresa. Ela falou, cara, não sabia de nada. Muito pelo contrário, a proposta que ela está estudando, né, que foi feita pela Win The Game, que seria ali um parceiro do Vasco, não tem nada a ver com o clube empresa. É uma proposta ali totalmente diferente desses padrões. Então a Carol não tem nada a ver com isso. Ela continua estudando, ela continua analisando e ela continua estando disposta a ajudar o Vasco, desde que seja para o bem do nosso clube. Em relação ao outro lado, né, surgiu ali algumas pessoas, o Sebastião Lazzaroni, ex-técnico da seleção, ex-técnico do próprio Vasco, um cara que trabalhou como treinador no Catar durante quase um período de 10 anos, ele falou que os sheiks árabes estariam realmente muito interessados na aquisição de parte, ou na aquisição do futebol do Vasco. O mesmo também foi dito pelo René Simões, outro treinador aí, já foi treinador do Vasco, já passou também pela seleção brasileira feminina, enfim, esses dois treinadores comentaram sobre esse interesse, né, desses sheiks árabes, enfim, desses bilionários lá do mundo árabe, de investir no futebol brasileiro, e ambos falaram e citaram o nome do Vasco como sendo um clube favorito para esses investimentos acontecerem aí no futebol brasileiro. Não tem nada realmente ali de notório nesse momento, não tem nada confirmado, são apenas informações vindas dessas duas pessoas. E é muito, na minha opinião, é muito cedo, é muito ainda embrionário. Eu acho que esse processo todo vai demorar ali um período no mínimo de 6 meses para que alguma coisa saia do papel. Então não adianta a gente sair na porrada, não adianta a gente brigar, não adianta a gente trocar acusação, xingar um ao outro. Por quê?
Primeiro, é um período ali que vai ter muita coisa sendo discutida, muita coisa a gente vai ser a favor, outras a gente vai ser contra, e o mais importante, a gente não pode esquecer que o Vasco precisa estar em primeiro lugar. E outra, que o futebol ano que vem precisa ser o carro-chefe, com um time forte, um time competitivo e capaz de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Beleza, galera? Então fiquem ligados hoje aí nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, no nosso grupo do Telegram, que assim que pintar qualquer novidade sobre o anúncio do treinador, anúncio do diretor técnico, do executivo de futebol, a gente vai trazer para vocês por lá. E hoje à noite a gente volta com a segunda edição do nosso vídeo aqui no canal. Então já se inscreva aqui, ativa o sininho de notificações e aproveita, corre lá no Instagram e no Twitter, Mário Coelho Vasco, segue a gente e também lá no nosso grupo do Telegram. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!